Então, hoje é a nossa quinta aula de História dos Avivamentos. Estaremos tratando hoje do período que chamamos de pré-reforma. Semana passada já mencionamos um pouco sobre a pré-reforma, mas hoje eu gostaria de trabalhar bastante com alguns personagens que marcaram a história do cristianismo e principalmente a história dos avivamentos. E eu separei um material para os irmãos e queria trabalhar com Savonarola, queria trabalhar hoje com Martinho Lutero, depois a gente vai falar também um pouco de Jonathan Edwards, e aí a gente vai chegar ali depois com Wesley. A gente só vai pincelar Wesley a gente vai deixar para a semana que vem, Whitefield e esses grandes avivalistas. Eu gostaria de começar hoje aqui a nossa quinta aula lendo um texto bíblico que está em Malaquias. Convido tanto a nossa caloura e convidada Sulamita, que hoje participa da aula conosco, assim como nosso aluno Felipe Rente, a abrir em Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número 7, um texto que acredito ser muito presente para a nossa vida. Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número 7. Eu vou ler aqui esse texto na versão NVI, e diz assim a palavra de Deus. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Olha que texto fantástico. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da boca deles todos têm que esperar o quê? A instrução na lei, porque ele é um mensageiro do Senhor dos exércitos. Sem abordar aqui, mas falando um pouco sobre essa expressão, né? Sacerdote, falar sobre essa outra expressão da boca dele, e que ele é mensageiro, remete aqui a várias ideias, né? A palavra sacerdote no Velho Testamento representa os pastores de Israel. Mas no Velho Testamento não eram apenas os sacerdotes que eram pastores de Israel. Nós tínhamos também uma outra categoria de pastores que também eram os profetas. Tanto os sacerdotes quanto os profetas, eles eram mensageiros da parte de Deus, traziam a mensagem. No Novo Testamento, a palavra mensageiro é muito linda, porque ela vem de uma expressão no grego chamado angelos, que traduz como anjo. No Novo Testamento, quando aparece a expressão que o anjo Gabriel veio falar com Maria, a expressão está lá, angelos, é o mensageiro Gabriel. Então, quando o Novo Testamento fala de um mensageiro, pode ser aquele que traz a mensagem, pode ser tanto um ser divino, quanto pode ser um profeta, quanto pode ser um sacerdote, ou como pode ser um pregador, ou um próprio pastor ou apóstolo, né? E é interessante que lá em Apocalipse, quando a Bíblia fala, e o Senhor faz o ditado, as 7 cartas do Apocalipse, geralmente o texto diz, né, diga ao anjo que está naquela igreja. Ali o anjo é angelos, é o mensageiro. Né? E pode ver que a palavra evangelho são boas novas, boas mensagens. Então, por que eu estou falando tudo isso? E hoje, por que eu quero trabalhar bastante na vida de Savonarola? Porque eu quero trabalhar muito mais hoje em Lutero. Eu acredito que as nossas aulas, elas são vivas, né? Eu não estou apenas aqui dando uma aula, mas eu estou treinando tanto os que estão presentes, quanto os que assistirão essa aula. Por que eu falo isso? Porque essa semana, domingo passado, houve um episódio que tem sido notícias,
que tem sido vinculado sobre o pronunciamento de um grande pastor de renome, mas em que ele, de fato, assumiu uma postura daquilo que nós chamamos de teologia liberal. E é com muito pesar que a gente vê, eu diria, e ouve o pronunciamento dele, né? Quem quiser tomar maior conhecimento, depois assista a mensagem dele, do pastor Ed René da Ibabe, domingo passado, domingo dia 25. Infelizmente, com muita tristeza, que para mim eu classifico que ali o discurso dele sobre a carta de Filemon, a exegese que ele fez, na realidade só foi o batismo dele daquilo que ele já vinha proferindo anteriormente. Infelizmente, ele já vinha se enamorando tanto de filosofias quanto de uma teologia liberal, e domingo agora ele simplesmente se declarou como um liberal. Então é uma pena. E eu quero acreditar que hoje, ao estudar sobre esses homens, e principalmente hoje o nosso tema vai ser a vida de Savonarola e a vida de Lutero, vai ser interessante porque eu quero trabalhar um pouco com eles e falar aqui com vocês sobre ele. E acabei de ler esse texto antes da nossa gravação, já tínhamos orado pedindo a bênção de Deus sobre essa aula. Por que eu li esse texto? Porque o episódio de Malaquias é um episódio que acontece com o povo de Deus no Velho Testamento. Os sacerdotes se esqueceram da lei de Deus, deixaram a lei de Deus. E esse episódio ele se repete o tempo todo, em vários períodos. Aconteceu também nos dias de Jesus, isso aconteceu depois também da institucionalização da igreja cristã no Império Romano, e aconteceu, infelizmente, também depois da Reforma Protestante, com várias pessoas, e aí onde surge o movimento chamado de teologia liberal, com Friedrich Schleiermacher, né, no século XVIII. E de lá para cá a gente vê esse episódio. Então, o que mais me choca ao estudar, e hoje a gente vai estudar Savonarola e principalmente Lutero, é que eram dois padres filósofos, em que eles saem da filosofia e da teologia tomista para a teologia bíblica. Isso me fascina. Enquanto protestantes e sacerdotes no Velho Testamento, nos dias de Jesus, deixam a lei de Deus e se apegam a costumes de homens, Deus, de uma forma maravilhosa e surpreendente, faz com que muitas vezes coisas loucas se transformem em coisas sábias. Pega homens que estão no meio de uma religião já pagã, repleta de indulgências, e os atrai à Bíblia, e por causa desse amor à Bíblia, eles se posicionam de uma forma maravilhosa, pregando dentro das suas igrejas uma mensagem escriturística, e por isso Savonarola veio a morrer, mas graças a Deus Lutero não. Então hoje a gente vai falar sobre isso, e faço aqui a minha introdução. Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta, Felipe? Não, pastor, tá tranquilo. Quer comentar alguma coisa? Não, eu li um pouquinho da história de Savonarola e achei fantástico, assim. É um grande incentivo a nós em, em nossos dias, né? Ao ver a transformação da sociedade por conta de um homem que resolveu pregar o evangelho puro e simples de Jesus. A transformação na sociedade por causa de um homem. Né? Você tinha práticas pagãs, né? Até mesmo leituras de livros qualquer, né? Livros que eram se eu não me engano, eram livros de... Sei que eles fizeram uma fogueira, né?
com seus livros, provavelmente com sua cultura mais pagã, né? E deram ouvido ao homem de Deus, né? Pelo simples fato de esse homem de Deus levar a sério a pregação do evangelho. E uma coisa Exatamente. interessante no texto que o senhor leu e falando dos lábios do sacerdote devem guardar, né, o conhecimento, né? E a gente espera que da boca do sacerdote venha a instrução na lei, no caso aqui Malaquias falando, né, referente à lei de Moisés, que era a lei de Deus para o povo judeu, mas hoje a gente tem as Sagradas Escrituras, né, tanto o Antigo como o Novo Testamento, a sã doutrina do Evangelho. A gente vê logo no versículo seguinte, né, o que tem acontecido nos nossos dias. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Sim, Isso é uma uma realidade em nossos dias. Isso vem né, o senhor disse, né, desde o do surgimento da teologia liberal, mas nos nossos dias isso é uma verdade cristalina. sim. Vocês quebraram a aliança de Davi, né, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, vocês agora, se desviando do caminho, ensinam qualquer coisa, causando a queda de muita gente. Infelizmente. Infelizmente. Sulamita, alguma pergunta, filha? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela colocou alguma coisa no chat. Ótimo, então tá bom. Então vamos dar continuidade aqui. E eu peguei aqui, Felipe, né, para os irmãos que depois acompanharam essa aula, o material que resume bem, porque na aula da semana passada, na nossa quarta aula, nós falamos sobre os movimentos dissidentes, aqueles que foram perseguidos na Idade Média pela Igreja Católica e que o desejo deles de conhecerem a Deus fizeram com que eles realmente buscassem na palavra de Deus. Mas eu peguei aqui um material, que é aquela série, né, uma história ilustrada do cristianismo, e aqui o volume número 5, a Era dos Sonhos Frustrados, isso aqui é uma edição antiga, da minha época de seminário, hoje já saíram novas edições, vai falar um pouco com mais detalhes sobre a vida de John Wycliffe e de John Hus, que também são dois grandes pré-reformadores e que, de fato, por exemplo, até mesmo no material aqui de Savonarola, que a gente vai ler agora, a gente vê John Hus fazendo citações. E, aliás, quando a gente for ler sobre Calvin, ou Lutero, aliás. E esse material aqui mostra um pouco como que foram esses movimentos populares, como que foram essas perseguições, né? E o volume número 6 fala a Era dos Reformadores. Aí sim, vai ser muito legal. Hoje eu vou trabalhar bastante sobre a vida de Lutero. Então, como eu disse, hoje eu ia falar muito pouco de Lutero, ia falar muito pouco de Savonarola, mas em virtude desse ocorrido, talvez eu acho que o meu coração ficou muito apertado. E eu queria deixar aqui um momento de instrução às futuras gerações, mostrando que o que nós precisamos, sobre tudo e qualquer coisa, é simplesmente da Bíblia. É voltar à antiga Bíblia, às práticas de oração, as coisas mais básicas. O mal do ser humano é esse, ele quer coisa nova, porque parece que a Bíblia já não basta mais. E como eu disse e falei aqui, as declarações do Ed René me deixaram profundamente tristes. Ontem, inclusive, no nosso culto, eu fiz uma citação, tinha que esclarecer a nossa igreja, e eu me lembro que no congresso de Serra Negra, quando eu participei, que o próprio Gondim pregou, ele pregou sobre o profeta Elias, profeta Eliseu, João Batista. Ele faz uma citação sobre o profeta Eliseu, que Eliseu tinha uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, e ele pregava dizendo que a vida do profeta precisava só disso. E infelizmente, quando ele se envereda agora para a teologia liberal, querendo dizer, olha, a gente precisa de alguma coisa além da Bíblia, porque ela somente ela não se basta. Então,
meu coração está apertado. Então eu quero dedicar essa aula e refletindo sobre esses homens que foram muito maiores do que a gente imagina, porque eles viveram dias incomparáveis do nosso, onde havia uma opressão diabólica e satânica por parte da religião dominante, e quem fugisse disso era morto. Então eles sabiam que a cabeça deles estava na guilhotina, e eles, os pré-reformadores, todos eles, não tiveram medo de hastearem essa bandeira, de morrerem. E então eu fico admirado de saber de homens de Deus que estão enveredando. E também eu me lembrei bastante, porque estamos em outubro, essa semana, é aniversário da Reforma Protestante. Então eu falei, não, os nossos heróis da fé merecem, sim, uma consideração. E eu acho que Lutero, ele jamais, é óbvio, né? Ele tem que ser prestigiado como um homem de Deus, jamais idolatrado. Mas que Deus nos ajude a ter, quem sabe, 1% da vida desse homem, ou alguns porcentos, para que a gente possa fazer uma obra tão linda, trazendo o povo à Bíblia. Somente é isso. Então, em função disso que eu mudei a minha aula. Como eu disse, a aula é viva, né? Acredito nisso. Então, esses livros, né, o volume 6 também, ele vai falar muito sobre a Era da Reforma. E já adiantando uma situação, né? Eu vou falar muito pouco de João Calvino, porque João Calvino eu falo muito sobre ele, e eu só vou falar muito pouco hoje sobre ele, né? Praticamente não irei falar quase nada dele, mas aí a gente depois, esse livro ele é muito bom, porque ele vai dar o volume 6 ele fala muito sobre a reforma, né? A era dos reformadores. Só uma coisa importante, antes de qualquer coisa, a gente fala que a reforma protestante se dá com Lutero. Isso, de fato, tecnicamente não é verdade. Lutero, ele não tinha o intuito de criar uma nova igreja, ele queria reformar a sua igreja. Então ele fixa as suas 95 teses, ele quer trazer o povo, como fez João Hus, como fez Wycliffe, como fizeram outros, ao verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico. Sabia da possibilidade da excomungação, aceitou isso e não teve medo de seguir as escrituras. No entanto, o que nós chamamos de reforma protestante se dá depois dele. Quando, depois que Lutero ele é protegido, ele é guardado por príncipes, outros príncipes se uniram à causa dele, se converteram, e ali essa união de príncipes, esse colegiado de irmãos, é aí onde cria-se então o movimento da reforma protestante. A reforma protestante nasce pouco tempo depois de Lutero ter fixado as 95 teses. Ele é chamado reformador porque ele que foi o estupim. Mas a reforma protestante se dá mais para frente, com esse envolvimento de príncipes, de reis, de cidades, aonde eles apoiam a causa de Lutero, se convertem e se unem e ali se emancipam, então, do domínio católico e dos reis católicos. Ali se dá, então, o chamado ao período que a gente chama, né, de reforma protestante, porque aí tem a ver um pouco com aquele acontecimento não só individual e coletivo, mas tem a ver com aquele acontecimento individual, coletivo e agora social. Por isso que alguns historiadores vão falar que a reforma protestante ela é apenas uma situação política, porque houve essa faceta também, houve essa inclinação, mas nós sabemos que ela se dá por causa das escrituras e por causa da conversão, e não por causa simplesmente de uma reforma política. Tá bom? Beleza até aí? Tranquilo. Então, esse livro, A Era dos Reformadores, fala sobre isso, e depois temos a Era dos Conquistadores, que aqui o Justo Gonzalez ele vai falar muito sobre as conquistas, né, dos espanhóis, dos portugueses, mares adentro. Então é muito legal. Esses livros aqui, irmãos, são muito bons, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de Savonarola, nosso livro, texto. Vamos pegar um pouquinho aqui Savonarola. Só que antes disso, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Felipe. Isso vai ser legal? Felipe, vai ser legal também para a Sulamita, que nos acompanha hoje. Olha que interessante que eu vou falar agora.
Peguei aqui um texto da nossa quinta aula, né? Olha só que interessante, para a gente avaliar. Todo período na história, seja na história do povo hebreu, seja na história da igreja, todo período que antecede um grande avivamento, geralmente existem características que a sociedade está vivendo. Por exemplo, há uma situação espiritual que é muito semelhante, há um conflito muitas vezes econômico. Períodos antes do avivamento acontece na história, geralmente, situações de muita degradação. Então, você pega, por exemplo, nesse período de Savonarola, o que acontecia no contexto dele? O que acontecia com as pessoas que viviam sobre o cuidado dele? A mesma coisa acontecia também, por exemplo, nos dias de Lutero. O que acontecia com aquelas pessoas? Como que era a vida daquelas pessoas? Então, todo período antes de um grande avivamento, geralmente é um período de muito caos. Caos moral, caos ético. A religião, ela é uma religião apenas nominal. O texto que eu li do profeta Malaquias atesta isso. Pode ver que o texto do profeta Malaquias é Deus usando Malaquias a chamar o povo ao quê? A um conserto. O povo entregava qualquer coisa para Deus. Qualquer coisa. Aí vem Deus e levanta o profeta, mostrando que nos lábios do sacerdote tem que ter a lei, segundo os critérios da lei, e sacudindo os sacerdotes, e sacudindo os profetas, e sacudindo o povo. Porque Deus chega a dizer, olha, se o que vocês estão me oferecendo está bom, então entrega o governador de vocês. Será que eles vão receber? Então, o caos geralmente é estabelecido antes de um grande avivamento. E olha que interessante, eu aprendi muita coisa, irmãos, com muitos homens de Deus. Por exemplo, eu aprendi com o próprio Ariovaldo Ramos, que muitas vezes a gente diz, Senhor, faz justiça na nossa nação. O que a gente já está vendo é Deus exercitando justiça. Quando a gente vê a impiedade proliferar, já é uma maneira da justiça de Deus estar na nossa nação. Então, por que eu estou falando isso? Porque, de fato, quando uma nação, seja ela religiosa, no caso aqui, o avivamento ele vem aonde há um povo de Deus. Eles estão perdidos nos seus delitos e pecados, estão vivendo toda essa miséria. Essa miséria já é a prova de que Deus entregou esse povo à sua própria sorte. Infelizmente. Então, quando a gente vê todo tipo de degradação moral, vícios, orgias, mesmo entre o povo de Deus, corrupção, isso já é uma prova que esse povo está vivendo sobre o seu próprio curso, não mais sobre o curso de Deus. Interessante isso, não? Então, é forte isso. E os dias de Savonarola, de Jerônimo Savonarola, não foram diferentes. Não foram diferentes. Tá bom? Quero ler aqui algumas páginas. Você está com o livro aí, Felipe? Eu Os estou Heróis da com Fé? Heróis da Fé. Ótimo. Ponha para nós lá na página de número 7. Leia para nós aqui. Sim. As primeiras linhas. Jerônimo Savonarola, o precursor da Grande Reforma, data de 1452 a 1498. O povo de toda a Itália afluía em número sempre crescente a Florença. A famosa Catedral do Duomo não mais comportava as enormes multidões. O pregador Jerônimo Savonarola, abrasado com o fogo do Espírito Santo e sentindo a iminência do julgamento de Deus, trovejava contra o vício, o crime e a corrupção desenfreada na própria igreja. Como resultado, o povo abandonou a leitura das publicações torpes e mundanas para ler os sermões do ardente pregador. Deixou os cânticos das ruas
para cantar os hinos de Deus. Em Florença, as crianças fizeram procissões, coletando as máscaras carnavalescas, os livros obscenos e todos os objetos supérfluos que serviam à vaidade. Com isso, formaram em praça pública uma pirâmide de 20 metros de altura e atearam-lhe fogo. Enquanto o monte ardia, o povo cantava hinos e os sinos da cidade dobravam em sinal de vitória. Se o ambiente político fosse o mesmo que depois veio a ser na Alemanha, o intrépido e devoto Jerônimo Savonarola teria sido o instrumento usado para iniciar a grande reforma, em vez de Martinho Lutero. Apesar de tudo, Savonarola tornou-se um dos ousados e fiéis arautos que conduziram o povo à fonte pura e às verdades apostólicas registradas nas Sagradas Escrituras. Até aí, Felipe. Olha que fantástico. A postura desse homem. Nós não entendemos, muitas vezes, o porquê Deus não permite que um homem como esse pudesse ter sido também um reformador lá em Florença, na Itália. Nós entendemos, nessas horas, que é aquilo que dizemos e ensinamos sobre a vontade soberana de Deus. Ele não perdeu uma batalha, ele ganhou uma batalha, porque ele influenciou muitas pessoas. Savonarola é essa pessoa que, de fato, viu o seu próprio rebanho arder em condenação, em vícios, em orgias, e ele sentia a iminência do julgamento de Deus sobre todos eles. E como líder deles, se compadeceu. Isso que é fantástico, porque nós ficamos assim impressionados. Como pode um homem ser uma voz tão profética em dias tão extremos? Para ele, irmãos, é nisso que acreditamos e fica uma mensagem poderosa. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor. Nós só somos mensageiros, mas a grande mensagem é o Senhor. Nós somos aquilo que levamos a mensagem, somos o mensageiro, mas a obra, quem realiza é Deus. Apolo plantou, outros regaram, mas o crescimento vem de Deus. Então, Savonarola, ele sabia do risco que ele estava correndo e ele não teve medo. Antes disso, ele de fato foi e anunciou com ousadia e poder a palavra de Deus no meio do seu povo. Então, continua lendo para nós, querido. Jerônimo era o terceiro dos 7 filhos da família. Nasceu de pais cultos e mundanos, mas de grande influência. Seu avô paterno era um famoso médico na corte do Duque de Ferrara, e os pais de Jerônimo planejavam que o filho ocupasse o lugar do avô. No colégio era o aluno esmerado, mas os estudos da filosofia de Platão e de Aristóteles deixaram-lhe a alma sequiosa. Foram sem dúvida os escritos de Tomás de Aquino que mais o influenciaram, a não ser as próprias escrituras. Até aí, tá bom. Você vê que ele, mesmo tendo uma família nobre, teve uma inclinação mais filosófica. Deixa eu dar uma breve explicação aqui de Tomás de Aquino. Quem foi Tomás de Aquino na Igreja Católica? A Igreja Católica tem 2 períodos. Ele tem um período antes de Tomás de Aquino e depois de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ou como chamamos o tomismo, ele divide o catolicismo, assim como Freud divide a psicologia, assim como outros grandes nomes dividem algumas áreas científicas. Na teologia católica, nós temos os pais da igreja e depois nós temos a Idade Média. E vem Tomás de Aquino. Com Tomás de Aquino e com o tomismo, ele deu uma nova característica para toda a teologia católica. Uma teologia baseada na filosofia. Por isso que a teologia católica, até hoje, ela tem a ver
muito com a filosofia e principalmente com os livros de Tomás de Aquino. Então, é normal que no seminário católico o padre ou seminarista, né, futuro padre, caso seminarista, ele estude um pouco de teologia, um pouco de história, um pouco de filosofia. Aí, na hora que ele entra na grade de filosofia, é uma grade muito ampla. Por quê? Para o católico, para ele fazer uma leitura da Bíblia, ele precisa de um pensamento filosófico. Por quê? Porque Tomás de Aquino foi um grande filósofo. No protestantismo, nós temos um homem que também foi, né, um grande pensador na filosofia. Temos Immanuel Kant. A filosofia, a história da filosofia, principalmente a filosofia moderna, ela tem um período que é até Kant e de Kant para cá. Immanuel Kant também, assim como Freud foi na psicologia, Immanuel Kant foi também na filosofia, Einstein foi na ciência. Pode ver que esporadicamente na vida e das pessoas nascem uma grande pessoa que é célebre e aí uma divisão de águas. Por isso que Jerônimo, ao se defrontar com Platão e com Aristóteles, mas principalmente com Tomás de Aquino. E é claro, como o texto diz, quando ele conheceu a Bíblia, aí ele ficou fascinado. Pode ler para nós, Felipe, agora na página 9, no primeiro parágrafo da página 9. Ao apresentar-se no convento, não pediu o privilégio de se tornar monge, mas rogou que o aceitassem para fazer os serviços mais vis, da cozinha, da horta e do mosteiro. Alguma dúvida sobre o que eu falei anteriormente, filho? Não. Não? Qualquer Não. coisa, né? Porque como eu só pincelei sobre Tomás de Aquino, claro, o assunto não é esse, né? Mas era só para... Você vê agora aqui, ele mesmo vindo de uma família nobre, tendo um avô, né, que fez parte da própria corte do duque, ele aceitou uma vida simples. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, né? Aquela ideia do voto de pobreza que temos na Igreja Católica, na realidade é que a gente nota o seguinte, que eles assumiam essa postura, e essa era uma postura tentando copiar um pouco, em alguns casos, a vida de Jesus. É claro que, até um outro detalhe importante aqui, quem vai ser uma grande referência nisso é aquele que chamamos de São Francisco de Assis, né? Também era um outro nobre, de família rica, de berço esplêndido, que em prol de ir para o monastério, abdica de toda a sua riqueza, de toda a sua linhagem, para ter uma vida simples, e agora então ele tenta fazer com que todos os bens que ele tinha ou que ele adquire, ele faz um socorro aos pobres. De Francisco de Assis nasce uma escola católica chamada os franciscanos, que é um dos grupos mais ferrenhos do catolicismo, junto com os jesuítas. Então, essa ideia do voto de pobreza, eles criam força com algumas figuras em alguns monastérios. Aí talvez você me pergunte assim, mas pastor, isso era somente nos monges? Não, não era. A gente vê que muitos pastores da Reforma Protestante, eles enxergaram que isso era uma coisa a ser imitada também. Não pelo catolicismo, mas pela vida apostólica. Lembra quando Jesus disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça? Então, eles assumiam uma figura de simplicidade. Quando eles enxergavam Paulo dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, sei viver com pobreza, com riqueza, tendo muito ou não tendo nada, então eles entendiam, os protestantes, que fazer o voto de pobreza não seria o correto, mas viver uma vida de modéstia. Wesley, por exemplo, ele, no protestantismo, foi um ícone disso. O Lutero também, Calvino também, mas John Wesley, como uma grande figura,
ele tinha uma característica, a gente vai tratar mais dele semana que vem. Ele falava que a vida cristã tem que ser vivida como uma vida de modéstia. Eu gosto muito de uma frase que Calvino utilizava, dizendo, se não me falha a memória, era Calvino, que nós vivemos a nossa vida de um grande aluguel. Nós somos inquilinos de Deus na terra, inquilinos de nós mesmos e inquilinos de tudo que temos. Como assim? Se não me falha a memória, é Calvino que faz essa citação, dando uma ideia de que o corpo que temos não é nosso. Pode ver que a Bíblia vai falar que nós somos templos do Espírito Santo e que aquele que destruir o seu corpo destrói algo de Deus, dando uma ideia de que pertencemos a Deus. Há uma palavra e uma doutrina que é a doutrina de sermos dispenseiros, sermos mordomos. Aí quando a gente pensa na mordomia, essa palavra moderna, né? Você vive na mordomia, você vive na folga. Não, não, não. É mordomia de que tudo que você tem não é seu. Tudo que você tem é do mestre. Você é o mordomo dele. A casa que temos é dele, os bens que temos é dele, o dinheiro na conta do banco é dele, a mulher que temos é dele, o marido, no caso das irmãs, é dele, os filhos que são nossos não são nossos, é dele, o corpo que temos não é nosso, é dele. Por isso que o dom da vida e da morte vem de Deus e não de nós. Então a mordomia, ela tem tudo a ver com a modéstia, que tem tudo a ver com esse inquilinato. Quando a gente compreende isso, a teologia da prosperidade ela cai por terra. Não tem como existir. Até porque Jesus, sendo o próprio Deus, ele demonstra isso, né? Ele cumpre a vontade do Pai, realiza o querer do Pai, obedece ao Pai, né? Então é fantástico essa ideia, né? Então, aqui só fazendo menção, né, de que Savonarola deixa todo aquele privilégio e vai viver uma vida modesta nos trabalhos mais servis, né? Então, interessante isso, né? Essa ideia do somos inquilinos de nós mesmos. Continua para nós a leitura, filhote? Na vida do claustro, Savonarola passava ainda mais tempo em oração, jejum e contemplação perante Deus. Sobrepujava todos os outros monges em humildade, sinceridade e obediência, sendo apontado para lecionar filosofia, atividade que exerceu até sair do convento. Depois de passar 7 anos no mosteiro de Bolonha, Jerônimo foi para o convento de São Marcos, em Florença. Grande foi o seu desapontamento ao ver que o povo florentino era tão depravado como o dos demais lugares. Até então, ainda não reconhecia que somente a fé em Deus salva o pecador. Ao completar 1 ano no convento de São Marcos, foi apontado instrutor dos noviciados e, por fim, designado pregador do mosteiro. Apesar de ter ao seu dispor uma excelente biblioteca, Savonarola utilizava-se mais e mais da Bíblia como seu livro de instrução. Dá uma pausa aqui, eu quero dar... Por isso que hoje eu fiz questão de gastar muito tempo. Eu ia dar uma pincelada nele, e uma pincelada na vida de Martinho Lutero. Perceba, querido irmão, queridos irmãos que no futuro participarão conosco aqui, olha como isso é forte. Um homem que foi versado na filosofia, que nadou de braçada na filosofia, dominava o tomismo, era professor dessas cadeiras, lecionava, ele fazia com que o seu livro de instrução, a sua comunidade, não fosse a filosofia, mas sim fosse a Bíblia Sagrada. E aqui eu quero destacar um ponto importantíssimo. A Bíblia não era uma ferramenta utilizada por muitos. A Bíblia fazia parte de mais um livro entre muitos outros livros. Como assim, pastor? Na Idade Média, com o surgimento dos dogmas e das novas
instruções religiosas, e principalmente com o surgimento dos santos e dos credos, e mais credos que a gente chama de dogmas católicos. Então, por exemplo, a missa era feita em latim e os textos eram já separados, quase como que completando toda aquela liturgia. Então, muitas vezes, um seminarista, ele tinha contato com a Bíblia, mas não tinha aquela profundidade ao texto sagrado. Então, fazia parte da vida de um católico e de um líder católico ensinar aquela porção que tanto ele aprendeu no seminário e na vida dele. Dessa forma, seguir toda a sua liturgia e todos os seus credos. Diferente, por exemplo, dessa liberdade que hoje nós temos de poder ter várias Bíblias e de estudar a Bíblia e de fazer estudos profundos na Bíblia. Então, esses homens, quando eles se deparam com as Escrituras, eles têm um choque de realidade. Porque o que as Escrituras estavam dizendo era muito diferente da tradição que eles estavam vivendo e era muito diferente do que Deus esperava para aquele povo. Então, eles tinham que fazer uma grande escolha, e essa escolha havia uma grande tensão. Se eles realmente criavam uma ruptura ao que era ensinado e que vinha de Roma. Você tem que lembrar, irmãos, que a Igreja Católica ela sempre foi dominante com a figura do Papa. Depois do quinto século e com essa figura da unificação por parte da figura de um líder que unia todas as demais igrejas, e é a figura do Papa, quem fugisse desse guarda-chuva sagrado e dessa pirâmide seria colocado sobre avaliação e muitas vezes ele era excomungado. E quando uma pessoa era excomungada, ela era vista como um pagão. Pior do que um pagão, porque um pagão ele ainda tinha a oportunidade de se converter ao cristianismo. E já um herege, ele é alguém que agora se associa ao mundo pagão e nega as costas e, segundo eles, vai contra o cristianismo. Então, ele sabia que fazer isso, ele estaria indo contra, porque ele já tinha tido experiências e já tinha tido conhecimento e fazia parte desse guarda-chuva dominante de que você não podia ensinar a Bíblia com aquela liberdade, segundo aqueles outros que fizeram isso, que se tornaram hereges. Então ele sabia dessa tensão. E é nessa hora que eu quero dizer como esses homens foram grandes na sua tomada de decisão, como eles foram corajosos. Eles não estavam aqui pensando em serem reis, serem poderosos. Eles sabiam que a cabeça deles estava na guilhotina o tempo todo, e eles não tiveram medo. E pode ver que ele usava a Bíblia como esse livro de instrução. Então, mais uma vez, ó que coisa linda. Foge da filosofia, foge do tomismo e vem para as Escrituras. Teologia liberal, você sai da teologia, sai das Santas Escrituras, sai de uma boa tradição e vai para a filosofia dos homens. É uma pena. Por isso que a gente tem que conhecer a Deus. Continua para nós, filhote? Sentia cada vez mais o terror e a vingança do dia do Senhor que se aproxima. E às vezes entregava-se a trovejar do púlpito contra a impiedade do povo. Eram tão poucos os que assistiam às suas pregações que Savonarola resolveu dedicar-se inteiramente à instrução dos noviciados. Contudo, como Moisés, não podia escapar à chamada de Deus. Certo dia, ao dirigir-se a uma feira, teve repentinamente uma visão dos céus abertos por onde passavam perante seus olhos todas as calamidades que sobrevirão à igreja. Então lhe pareceu ouvir uma voz do céu ordenando-lhe anunciar aquelas coisas ao povo. Convicto de que a visão era do Senhor, começou novamente a pregar com voz de trovão. Sob a nova unção do Espírito Santo, a sua condenação ao pecado era feita com tanto ímpeto que muitos dos ouvintes, ao fim da prédica, saíam andando atordoados, sem falar nas ruas. Era coisa comum durante seus sermões, homens e mulheres de todas as idades e de todas as classes romperem em veemente choro.
O ardor de Savonarola na oração aumentava dia após dia, e sua fé crescia na mesma proporção. Frequentemente, ao orar, caía em êxtase. Certa vez, enquanto sentado no púlpito, sobreveio-lhe uma visão durante a qual ficou imóvel por 5 horas. Nesse período, todos os presentes à igreja contemplaram o rosto do pregador brilhando. Em toda parte onde Savonarola ministrava, seus sermões contra o pecado produziam profundo terror. Os homens mais cultos começaram então a assistir às pregações em Florença. Foi necessário realizar as reuniões na Duomo, onde continuou a pregar durante 8 anos. O povo se levantava à meia-noite e esperava na rua até a hora de abrir a catedral. Tá aí, tá aí. Olha, o que dizer sobre essa postura, sobre esse ímpeto e sobre a maneira em que Deus honrou esse homem? Na nossa aula passada, nós mencionamos bastante sobre a questão da oração na vida do cristão. Falamos também sobre que a oração não produz o avivamento, mas a oração prepara o nosso coração para o avivamento. Eu mencionei bastante na aula anterior, citando que assim como um barco ele precisa dos dois remos, um pássaro de duas asas, um cristão precisa dessas duas grandes ferramentas, que é a palavra de Deus e a oração. E essa é uma característica. Nós notamos que ele tem uma visão, como Paulo, ele continuou firme à visão celestial, se manteve pregando a palavra de Deus e Deus convertendo os corações. Então, a gente vê que Deus realmente foi exaltando esse servo numa geração corrompida e corrupta. Mas ele não teve medo. Poderia ter sido diferente. Poderia ter sido, eu diria, porque, irmãos, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, nós temos muitas vezes um pensamento muito hollywoodiano de achar que todo grande pregador de Deus vai ter êxitos. O que faz um pregador ter êxito é quando a mensagem dele chega diante de Deus. E quando Deus diz sim, e indiferente da quantidade de pessoas que o ouvem. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, graças a Deus, esse homem teve sim um público que estava cansado do pecado e realmente deu ouvido. Mas e o que dizer de Jeremias, o grande profeta de Israel? Ele não teve êxito na sua própria nação. Ele, pelo contrário, sofreu imensamente por causa do rei, por causa dos sacerdotes, por causa de falsos profetas. E aí eu pergunto, ele era um homem avivado? Claro que era. Só que diferente das pessoas, aquelas pessoas que ele pregou não aceitaram a palavra de Deus. Já as pessoas que Savonarola pregou, aceitaram. Louvado seja Deus por isso. Por que isso acontece, nós não sabemos. Mas sabemos de uma coisa. Essa é a tarefa de um homem de Deus. Quero ler um texto de Jeremias, capítulo de número 9, versículo de número 23 e 24, que diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Fantástico. Se a gente tem que se alegrar, se a gente tem que se gloriar em alguma coisa, é em compreender o Senhor e conhecer o Senhor, porque Ele é leal e justo. Savonarola buscou o arrependimento dos seus pecados e ensinou a palavra de Deus e Deus o honrou. Fantástico isso. Conclui para nós, Felipe, para a gente ir para o nosso intervalo, essa leitura aqui desse capítulo. Um corrupto regente de Florença. Segundo parágrafo. Depois de passar 7 anos no mosteiro de Bolonha, Jerônimo foi para o convento de São Marcos, em Florença. Grande foi o seu desapontamento ao ver. Não. Você já li, né?
Mudou de página, perdão. Página 10, né? O corrupto regente. O corrupto regente de Florença, Lorenzo Médici, experimentou todas as formas de abordagem: a bajulação, as peitas, as ameaças e os rogos, para induzir Savonarola a desistir de pregar contra o pecado, e especialmente contra a perversidade do regente. Por fim, vendo que tudo era de balde, contratou o famoso pregador Frei Mariano para falar contra Savonarola. Frei Mariano pregou um sermão, mas pelo fato de o povo não ter prestado atenção à sua eloquência e astúcia, ele não ousou continuar. Olha, interessante, né? A gente sempre vai lembrar que tem os seus opositores. Olha que coisa simples, mas o evangelho ele é contra a cultura. Principalmente aqueles que tomam proveito e têm lucro no erro, nunca vão apoiar. Por isso que a gente tem que lembrar da missão que tem a igreja. João Batista, aquele que será lembrado nos céus como o maior nascido entre as mulheres. A fila dos homens grandes começa com João Batista. E aí depois vai para todos os demais. Foi o que disse Jesus, é o que está na Bíblia, é o que eu acredito. Ele não morreu por outra coisa senão falar do pecado de Herodes. Ele poderia dizer, não, nos nossos dias, Herodes, ele tem um dilema muito grande. Ele é assediado por muitas concubinas. Qual é o problema? Não, ele foi contra a cultura, pregou e por isso morreu. Interessante, né? Hoje a mensagem do evangelho tem que agradar gregos, troianos, grupos e mais grupos. Eu não acredito nisso. Está aqui a prova de um homem que foi bajulado, foi tentado e não foi seduzido. Hoje a igreja contemporânea ela sofre de um mal que é o mal da politicagem, que é o mal, né, da ostentação, da ganância, o mal que a gente vê até nas temporadas Green Myth, né, onde é uma igreja institucionalizada. Que Deus levante homens como Savonarola. Continua para nós, filhote, a essa altura. A essa altura, Savonarola profetizou que Lorenzo, rei de Nápoles, morreriam dentro de 1 ano, e assim sucedeu. Olha aí, né, uma palavra dura, mas esse livro aqui, irmãos, ele é um livro mais romantizado, tá? Mas ele serve para nós como um material de conhecimento. Como o assunto História dos Avivamentos é muito ampla, então não tem como a gente pegar muitos acervos a respeito de tudo, né? Mas se os irmãos tiverem mais interesse em conhecer mais sobre cada personagem, aí podem fazer uma busca mais apurada. Continua, filhão. Depois da morte de Lorenzo, Carlos VIII da França invadiu a Itália, e a influência de Savonarola aumentou ainda mais. O povo abandonou a literatura torpe e mundana para ler os sermões do famoso pregador. Os ricos socorriam os pobres em vez de oprimi-los. Foi nesse tempo que o povo fez a grande fogueira na Piazza de Florença e queimou grande quantidade de artigos usados para alimentar vícios e vaidade. Não cabia mais na grande Duomo o seu imenso auditório. Contudo, o sucesso de Savonarola foi muito curto. O pregador foi ameaçado, excomungado e, por fim, no ano de 1498, por ordem do Papa, foi queimado em praça pública, com as palavras: "O Senhor sofreu tanto por mim." Terminou a vida terrestre um dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos. Apesar de continuar até a morte sustentando muito dos erros da Igreja Romana, ensinava que todos os que são realmente crentes estão na verdadeira Igreja. Alimentava continuamente a alma com a palavra de Deus. As margens das páginas de sua Bíblia estão cheias de notas escritas enquanto meditava nas Escrituras. Conhecia uma grande parte da Bíblia de cor e podia abrir o livro instantaneamente e achar qualquer texto. Passava noites inteiras em oração e recebia revelações quando, em êxtase,
ou por meio de visões. Seus livros sobre a humildade, oração, o amor e outros temas continuam a exercer grande influência sobre os homens. Destruíram o corpo desse precursor da grande reforma, mas não puderam apagar as verdades que Deus, por seu intermédio, gravou no coração do povo. O que dizer de um grande homem como esse? Então, eu fiz questão hoje de trabalhar mais sobre ele, porque, como eu disse no início da minha aula, enquanto alguns vão desprezando as Escrituras, achando que precisa de uma nova leitura, de uma nova interpretação e pegam auxílios mundanos, filosóficos e, na minha opinião, diabólicos, outros saem da filosofia, saem do tomismo, saem dos dogmas e mergulham na Bíblia e colocam à sua cabeça a guilhotina. Mas uma coisa é fato, Deus honrou esse homem como honrará sempre cada pregador da verdade. Porque mesmo que há pouco eu citei Jeremias, Jeremias foi desprezado por uma grande quantidade do seu povo. Mas depois daquele povo rebelde que sofreu no cativeiro, Deus levantou muitos homens fiéis. E esses homens fiéis honraram o profeta Jeremias. O profeta Jeremias é lido e estimado por nós. Hoje somos abençoados por aquele homem de Deus. Fruto daquilo que fazemos será honrado por Deus no tempo de Deus, da forma de Deus. Deus não quis que Savonarola fosse o grande reformador, mas Deus quis que Savonarola fosse um obreiro fiel até o fim da sua vida. Então, né? Quer comentar alguma coisa, filhote? O interessante do contexto em que viveu Savonarola, antes disso, é importante salientar que não é impossível você estudar as escrituras, ser um teólogo e também estudar filosofia. É possível harmonizar as duas coisas, tanto que Paulo era um grande filósofo, né? Então não é impossível, desde que a gente cumpra com o que ele mesmo disse no livro na carta aos Colossenses, né, capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Para que a gente possa buscar em águas filosóficas, seja ela qualquer, nós temos que ter Cristo como centro de tudo. Tudo é ter Cristo como a chave, para que a gente não se desvie, porque o que a gente tem visto hoje é justamente isso. Pessoas indo à filosofia, estudando outros tipos de pensadores e deixando Cristo de lado, ou tentando adaptar a mensagem de Cristo às vãs filosofias, né? Exatamente. E o interessante do contexto de Savonarola é que é muito parecido com os nossos dias. Sim. Nós temos, nessa época em Florença, eles tinham livros, né, que era a forma com que eles tinham de conhecer a cultura, as tendências do mundo antigo. Hoje nós temos um celular com internet na mão. Sim. Né? O acesso a tudo é muito fácil. Por isso que há pouco eu falei de Immanuel Kant, que foi um grande filósofo protestante. Eu vou ter que interromper a nossa gravação agora, porque vai dar 1 hora e a gente continua sem. Então, aí eu só vou fazer um comentário agora com você sobre Immanuel Kant e com a classe, e aí a gente vai para o intervalo. Deixa eu só interromper a gravação aqui.